Futuros servidores em todo o Brasil, em especial você, futuro servidor, futura servidora do município de Paragominas, no estado do Pará. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Creio que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos aqui trabalhar com vocês a lei, olha só, lei número 422 de 87, que trata do regime jurídico dos senhores e das senhoras, futuros servidores do município de Paragominas. Desde logo, lhe convido a fazer parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. É isso aí, você me chama aqui no WhatsApp, 919-8230-9873. Estarei lhe incluindo na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Não esqueça de adquirir, desde logo, aproveite para adquirir no preço promocional, material sobre esta lei e também sobre a lei orgânica do município de Paragominas, tá? Você vai adquirir esse material com preço promocional e os primeiros 50 alunos que adquirirem vão ganhar a minha mentoria. Isso, a minha mentoria, em que você vai poder tirar quaisquer eventuais dúvidas de artigos, parágrafos, incisos, alíneas que você tenha sobre essa legislação ou sobre a lei orgânica ou sobre outra legislação. Você adquirindo o material, você vai poder tirar essas dúvidas até na véspera da prova. E me siga no Instagram para receber mais dicas, _Valnei Oliveira é o meu Instagram. Fechou? Vamos lá? Olha só, o artigo 1º é super tranquilo, ele diz, esta lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos da Prefeitura e da Câmara Municipal de Paragominas. Entenda, desde logo, que no município de Paragominas, não diferente do que acontece em outros municípios, só existem dois poderes, o executivo e o legislativo. E quando se trata de servidores públicos, no caso aí do município de Paragominas, se é servidor do executivo, vai ter como regime jurídico esta lei, a lei número 422 de 87. E se é servidor do legislativo, ou seja, da Câmara do município de Paragominas, também vai ficar atento para esta lei. Então, resumidamente, o artigo 1º reforça o raciocínio que esta lei é o regime jurídico dos senhores e das senhoras, tanto do Poder Executivo como também do Poder Legislativo. Fechou? O artigo 2º diz que as disposições dessa lei não se aplicam aos servidores de autarquia e demais entidades da administração indireta, ressalvado e resguardado a situação daqueles que, por lei anterior, já têm a qualidade de funcionário público. E o parágrafo único diz que os direitos, vantagens e regalias dos funcionários públicos somente poderão ser estendidos aos servidores da entidade referida nesse artigo na forma e na condição a que a lei estabeleceu. O que ele está colocando aqui? Como regra, ele fala que as disposições dessa lei não vão se aplicar aos servidores de autarquias e das entidades da administração indireta, tá? Sociedade de economia mista e tal, empresas públicas, entre outros. A não ser que, ressalvada e resguardada, a situação daqueles que, se tiver lei anterior, já tenham a qualidade de funcionário público, servidor público, tá certo? E ele fala ainda no parágrafo único que os direitos, as vantagens, as regalias dos funcionários públicos, dos servidores públicos, somente poderão ser estendidos aos servidores, no caso aí das entidades referidas, no artigo, na forma e nas condições que a lei estabeleceu. Fechou? O artigo 3º diz que é proibido, é vedada a prestação de serviço gratuito, salvo em casos previstos em lei. Então, a regra é, no município de Paragominas, é proibido trabalhar a 0800. Então, é vedada a prestação de serviço gratuito. Agora, cuidado que o examinador gosta muito de fazer pegadinha, tá? Cuidado que o examinador, ele pode falar, é terminantemente proibido, sem exceção. Aí está errado, porque a regra é, realmente, a prestação de serviço gratuito é proibido, salvo os casos previstos em lei. Fechou? Tranquilos? O artigo 4º, ele traz vários conceitos
Eu vou deixar como um dever de casa você fazer a leitura dos conceitos, porque ele cai muito em concurso público esses conceitos. E aí nós vamos diluir, vamos trabalhar esses incisos do artigo 4º aqui, ó, na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Fechou? Tranquilos? Então, bora pular para o artigo 5º. O artigo 5º ele começa a trazer do tema do provimento, do exercício e da vacância dos cargos públicos. O artigo 5º já fala, os cargos públicos são isolados ou de carreira. Então, falou em cargos públicos, não esqueça, tá? Falou em cargos públicos, eles podem ser isolados, que é justamente aqueles cargos públicos que não são de carreira, mas existem também os cargos públicos de carreira, tá bom? Não esqueça de dar um like nesse vídeo, de compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que vai fazer o concurso de Paragominas e de fazer um bom comentário, tá? O parágrafo único diz que os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, observadas as condições de capacidade e habilitação prescritas em lei. Muita atenção, muita cautela para este parágrafo único do artigo 5º. Por quê? Anote aí que quando fala que os cargos públicos são para os brasileiros, muito cuidado, que a banca coloca assim, são somente para os brasileiros natos. Errado. Somente para os naturalizados. Errado. Coloque aí que ele está se referindo tanto aos brasileiros natos, como também aos brasileiros naturalizados. Fechou? Então, última vez, não esqueça, tá? Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros. Leia-se brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Lógico, observadas as condições de capacidade e habilitação prescrita em lei. Certo? O artigo 6º diz que as atribuições a serem desenvolvidas pelos titulares dos cargos serão estabelecidas em regulamento, observadas as diretrizes fixadas na lei que os criar. Então, veja bem, cuidado. A banca vai querer falar que as atribuições a serem desenvolvidas pelos titulares dos cargos serão estabelecidas em lei. Não, tá? Em regulamento. Geralmente, norma infraconstitucional. Observadas as diretrizes fixadas na lei que os criar. Então, a lei cria o cargo e no que se refere às atribuições a serem desenvolvidas pelos titulares destes cargos públicos criados por lei, serão estabelecidas em regulamento, tá? O parágrafo único diz que é proibido, é vedado atribuir ao funcionário público os encargos ou serviços diversos, escreva aí, diferentes dos inerentes ao seu cargo, conforme prescrito em lei ou no regulamento, exceto as funções de chefia e na verdade, aí comissões legais. O que é isso? O que é isso? A regra é, quando você for servidor do município de Paragominas, você vai ocupar um cargo. Nesse cargo, existem as atribuições e responsabilidades referentes a esse cargo. E, como regra, é proibido, por exemplo, o seu superior hierárquico atribuir a você encargos ou serviços diferentes, diversos dos inerentes ao seu cargo. Essa é a regra. Essa é a regra. Professor, onde estarão esses encargos, né, referentes ao meu cargo? Estarão prescritos em lei ou em regulamento. Tá certo? Agora, veja bem. Cai a regra. O que cai é a exceção. Existe exceção? Existe. Vamos supor que você vai ocupar um cargo de chefia. Opa! Se você vai ocupar um cargo de chefia, lógico, evidente que você terá, né, atribuições diferentes do seu cargo, sem problema, é uma exceção. Ou se você ocupar comissões legais, aí aparecem omissões, mas houve um erro formal, tá? Comissões legais, vamos supor, vamos aprender lá na frente, quando se trata do processo administrativo disciplinar, o PAD, são criadas comissões, e de repente você pode fazer parte de uma dessas comissões. Lá você vai ter atribuições diferentes do seu cargo, não há problema, é a exceção preconizada no artigo 6º, parágrafo único. Fechou? Vamos lá, o artigo 7º diz que os cargos de carreira, já sabemos, os cargos públicos podem ser isolados ou de carreira. Aqui ele fala, os cargos de carreira serão sempre de provimento efetivo. Opa, marque a palavra serão sempre. Por quê?
Aqui eu tenho uma peculiaridade para vocês. Na hora da prova dos senhores e das senhoras, palavras que restringem demais ou que ampliam demais, 99% de chance está errado. Não estou falando 100%, estou falando 99% de chance. Somente, exclusivamente, sem exceção, todos serão sempre. É uma exceção. Então, realmente, o que ele está falando aqui? Quando se tratar dos cargos de carreira, tá? Como ele coloca aqui, serão sempre de provimento efetivo. Professor, o que significa serão sempre de provimento efetivo? Faz mal com açaí? Nem com bacaba. Anote aí. Efetivo, quem é, professor, que ocupa os cargos de provimento efetivo? Servidores efetivos. Quem são os servidores efetivos? Aqueles aprovados no concurso público de provas ou de provas e títulos. Quem são estes? Os senhores e senhoras que são meus alunos, vão adquirir meu material e vão ser aprovados. Independentemente se adquirir ou não, você vai ser aprovado, tá certo? Mas ajude o nosso trabalho, adquira. São questões dessa lei, do estilo que a banca vai cobrar na sua prova. E também questões da lei orgânica e de outras legislações, porque como eu trabalho com todas as legislações para concurso público, se você quiser, a gente pode montar uma maratona particular para você, não há problema. Basta acionar nossa equipe no WhatsApp, tá? E a gente vai conversando. Muito bem, ainda o artigo 7º diz que os cargos isolados também serão de provimento efetivo ou em comissão. Muita atenção, hein? Em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Livre exoneração, livre exoneração. Então, que fique bem claro. Cargos públicos de carreira serão sempre de provimento efetivo. Ok. Cargos públicos isolados, tá? Podem ser ocupados por efetivos, de provimento efetivo, ou pode ser em comissão. O que é em comissão? Livre nomeação, livre exoneração. Os cargos em comissão, vamos aprender lá na frente, mas só conversando aqui, eles podem ser ocupados por servidores efetivos também, mas podem ser ocupados por servidores não efetivos. Fechou? Tranquilos? Muito bem, o artigo 4º ele trata do tema provimento. O que traz a ideia de provimento? Provimento vem de prover. Imagina que o cargo está vago aqui para ser professor de vocês, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Olha aí, ó, sair da tela, o cargo está vago, tá? E vai ser provido, vai ser ocupado por mim, porque vocês me nomearam. Por exemplo, a gente vai aprender já quais são as formas de provimento. Entre elas, a nomeação é uma delas. Então, anote aí, ó, provimento é a série de atos que investe uma pessoa em cargos públicos. Tá? Então, existe uma série de atos que vai investir você no cargo público. E muita atenção para esse artigo 9, que ele é recorrente, ele é bombástico em concurso público. Pode anotar. O artigo 9º ele é bombástico. Por quê? Porque ele traz as formas de provimento. Anote aí, nomeação, transposição, promoção, reintegração, reversão, aproveitamento, readaptação, readmissão e transferência. Vamos trabalhar esses 9 incisos, mas coloque na sua prova, são as formas de provimento de acordo com o artigo 9º da Lei 422 de 87. De antemão, já lhe adianto que existe entre esses nove tipos de forma de provimento, existe uma forma de provimento que é considerada como forma de provimento originária. Qual, professor? A nomeação. Coloque na cabeça de vocês que a única forma de provimento originária é a nomeação, as demais são formas de provimento derivadas. Tá certo? Por quê, professor? Entenda assim. O município de Paragominas não conhece você no cargo que você quer ser efetivo. Tá? E aí ele vai lhe conhecer a partir da nomeação. Então, por isso que a nomeação é a única forma de provimento. As outras formas, readaptação e tal, você já está no serviço público. Fechou? Vamos para o artigo 10. Esse artigo 10, ele também cai muito em concurso. Por quê? Porque ele vai trazer os requisitos obrigatórios para o provimento no cargo público. Já sabemos que prover é ocupar um cargo que está vago. Isto é provimento. Então, o artigo 10 traz os requisitos que são obrigatórios para o provimento. Primeiro, ser brasileiro. Opa! Não esqueça, quando a gente fala ser brasileiro, pode ser nato ou naturalizado. Então, o que cai muito em concurso? Um dos requisitos obrigatórios para o provimento de cargo público no município de Paragominas é ser brasileiro nato. Errado. É ser brasileiro naturalizado. Errado. Se ele colocar ser brasileiro, ok. Entendemos que é nato ou naturalizado. Ou se ele falar ser brasileiro nato ou naturalizado. Aí está certo, tá? Inciso 2, marque aí.
idade mínima de 18 anos completos. No ato da posse, né, você tem que ter 18 anos completos. Tá? 3, está em gozo dos direitos políticos. 4, está aqui com as obrigações militares, se do sexo masculino, do sexo feminino, por ordem constitucional, as mulheres são isentas dessa responsabilidade, todavia, entretanto, do sexo masculino tem que estar quite com as obrigações militares. 5, gozar de boa saúde, comprovada em exame médico. 6, ter boa conduta. 7, possuir aptidão por exercício de atribuições. E 8, ter atendido as condições especiais prescritas para provimento do cargo. Todos esses são requisitos. São somente estes? Não, na verdade, isso é uma lista exemplificativa, né? Claro que o edital ele pode trazer outros requisitos. Por exemplo, quem vai fazer o concurso em Paragominas para o cargo de motorista, lógico que vai ser exigida a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, entre outras exigências que podem ser pedidas peculiarmente relacionadas ao cargo. Tá certo? Vamos continuar? Artigo 11. Não esqueça de fazer parte da lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Não esqueça de adquirir logo o material para você adquirir com preço promocional e os primeiros 50 alunos vão ganhar a minha mentoria. É muito importante isso no decorrer dos seus estudos. E me siga no Instagram para receber mais dicas, tá bom? Vamos falar da nomeação a partir do artigo 11. Já sabemos a nomeação é a única forma de provimento originário. Diz assim, a nomeação é o ato pelo qual é o cargo público atribuído a uma pessoa. Então, essa é a ideia. A nomeação é o ato em que vai ser atribuído a você o cargo público. E marque aí no parágrafo único, as nomeações podem ser em comissão ou em caráter efetivo. Coloque aí. A nomeação, ela pode ser em comissão, em caráter efetivo, para os senhores e para as senhoras aprovados no concurso público de provas ou de provas e títulos, e pode ser em comissão. Livre nomeação, livre exoneração, tá? Falei em caráter em comissão, né? Quando se tratar do cargo, e em efetivo, quando se tratar de cargo cuja investidura depende de aprovação em concurso público. Então, última vez, falou em. Nomeação é a única forma de provimento originária, tá? A nomeação ela pode se dar em comissão. Livre nomeação, livre exoneração, falamos anteriormente, quando se tratar de cargos isolados, tá? É possível aí haver essa nomeação em comissão e em caráter efetivo, quando se tratar de cargo cuja investidura dependa de aprovação em concurso público. Os senhores e as senhoras que estão estudando para o concurso de Paragominas, às vezes até mesmo antes da abertura do edital, que isso é muito importante, os senhores e as senhoras aí realmente estão dentro desse contexto, vão ser efetivos, vão ser concursados. Tá certo? O artigo 12 diz que a nomeação em caráter efetivo obedecerá rigorosamente à ordem de classificação em concurso público cujo prazo de validade esteja em vigor. O que é isso? Uma coisa é você ser aprovado. E aí, dentro da aprovação, existe a classificação. Vamos supor que você fez um concurso que são 10 vagas no edital. Tá? Então, se você passou dentro das 10 vagas, você pode falar que foi aprovado e classificado no número de vagas que estavam disponíveis no edital. Se você passou em 8º, não pense que vão chamar primeiro você, porque você, eu sou amigo da galera. Não. É bem claro que a nomeação de caráter efetivo, né, ela vai ter que obedecer rigorosamente à ordem de classificação em concurso público. Chama o primeiro, chama o segundo, chama o terceiro, chama o quarto, chama o quinto, sexto, sétimo, até chegar em você, que é o 8º. E vai ter que obedecer o prazo de validade do concurso. Anote logo aí, a gente vai conversar isso nos outros vídeos, ou aqui mesmo na lista de transmissão, que isso vai acontecer na sua vida. Anote aí. A sua aprovação, a sua nomeação, você vai tomar posse, você vai entrar em exercício, você vai passar pelo estágio probatório, e você vai alcançar a sua tão sonhada o quê? Estabilidade, tá? Mais uma vez, aprovação, nomeação, posse, exercício, estágio probatório, estabilidade. Tá certo? E o que você tem que entender que vai ter um prazo quando você for aprovado para ser nomeado, que é o prazo de validade do concurso, tá?
Essa é a ideia. Depois a gente vai ver, tem prazo de nomeação para posse, prazo da posse para entrar exercício, do exercício para passar pelo estágio probatório, para alcançar a estabilidade. Tudo isso a gente vai ver, tudo isso a gente vai ver. Mas a ideia inicial é essa, que essa nomeação em caráter efetivo vai obedecer rigorosamente à ordem de classificação em concurso público, cujo prazo de validade esteja em vigor, seja o prazo de validade do concurso, tá bom? A direção está falando que já tem que parar, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vou contar um segredo para vocês, sem a direção saber. Faça um bom comentário, compartilhe esse vídeo e dê um like. Que aí a direção fala, bora gravar mais vídeo lá da lei do RJU para Paragominas. Digo, tá, tudo bom, vamos lá. Tira a bronca, né? Não vou falar que eu disse, não vou dizer para eles que vocês estão sabendo dessa estratégia. Então, não esqueça. A direção da plataforma mensura pelas visualizações e pelos likes. Às vezes tem 1000 visualizações e só 100 likes. Não, então você visualizou, já dê logo like, para que possa totalizar. E aí a gente possa gravar mais e mais vídeos para vocês, tá bom? Caso vocês queiram também aqui, ó, WhatsApp, adquira o material e me siga no Instagram. Artigo 13, a nomeação para o cargo de carreira dar-se-á sempre no cargo inicial. Perceba que nesses 13 artigos, 2 momentos só apareceu sempre. O primeiro, nós falamos anteriormente, né? Ali que trata sobre os cargos de carreira, né? Lembra? Os cargos de carreira serão sempre ocupados por provimento efetivo. E aqui no artigo 13, que fala que, mais uma vez, a nomeação do cargo de carreira dá-se-á sempre no cargo inicial. Então, perceba, por isso que eu falo para vocês, na hora da prova dos senhores e das senhoras, palavras que restringem demais ou que ampliam demais, 99% de chance de estar errado. Somente, exclusivamente, sem exceção, todos, em hipótese nenhuma, sempre. Perceba, a gente está até no artigo 13, 2 vezes só apareceu sempre. 2 vezes, tá? Que foi aqui para ocupar o cargo de carreira e também, né, quando for a nomeação para o cargo de carreira, dar-se-á sempre no cargo inicial. A gente sabe que a carreira, ela vai aos poucos, vai evoluindo, a gente vai aprender, e quando se trata em nomeação para cargo de carreira, dar-se-á sempre no cargo inicial. Fechou? Gostou do vídeo? Dê o like, faça um bom comentário, compartilhe e continuaremos em próximos vídeos. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Aí você, futura servidor do município de Paragominas. Um abraço e até os nossos próximos encontros.